Viver em Equilíbrio, o podcast da Construtora Equilíbrio está no ar, conectando você às novidades do mercado imobiliário, curiosidades, entrevistas e muito conteúdo de qualidade. É alto padrão de informação compartilhada direto de Curitiba, nosso lar há 50 anos. Entre e ouça à vontade. Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui em mais um Viver em Equilíbrio, podcast da Construtora Equilíbrio. E hoje com um convidado muito especial. Não que todos os outros convidados não sejam especiais, mas o Marcos Araújo está aqui por uma conexão muito inesperada que aconteceu na nossa vida. Eu estava lendo um livro dele, O Meu Imóvel, Meu Mundo, e postei um trecho do livro no Instagram e ele me marcou, eu marquei ele e ele me acionou, nós começamos a conversar e estabelecemos uma parceria e hoje estamos com um projeto sensacional prestes a ser lançado. Então, Marcos é um pensador, estatístico e futurologista do morar e escritor também. Marcos tem 3 livros publicados já, né, Marcos? O Meu Imóvel, Meu Mundo, Meu Imóvel, Meu Mundo Kids para crianças e Mentes Saudáveis, Lares Felizes. Marcos, eu vou primeiro agradecer pela tua disponibilidade, aproveitar esse tempinho que a gente está junto aqui hoje de gravar esse bate-papo e gostaria que você se apresentasse da forma que você gostaria de ser apresentado. Muito bem, obrigado Ana, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando ideias sobre esse nosso setor tão incrível que é o setor imobiliário. Olha, eu sou estatístico, né? Estatísticos gostam de números, né? Assim como engenheiros. Isso. E eu sempre me dei bem com os números, mas eu sempre me preocupei com as letras, né? Os números sozinhos, na verdade, eles não conseguem explicar tudo. Explicam bastante coisa, mas não tudo, né? Precisamos das letras. E eu sempre imaginei lá, enquanto eu estava cursando, né, fazendo o curso, que me dedicar às letras também seria muito interessante. Então, eu tinha os melhores livros de estatística, caprichava nas notas, mas eu gostava de ler bastante. E quando eu vim a trabalhar com pesquisas de mercado, né? Quando eu fundei a DataStore em 1994, olha isso, já vamos completar agora 30 anos, são 29 anos esse ano, né? Trabalhando com dados, a missão do estatístico é explicar algum fenômeno, né? Algum fenômeno ou da natureza ou do comportamento. E eu sempre busquei um segmento e um setor onde eu pudesse realmente criar algo novo e explicar um fenômeno. E eu me dediquei ao fenômeno do morar. Né? Não importa se é uma compra, se é uma locação, se é um poder aquisitivo mais alto, se é um produto mais econômico, existe um fenômeno aí, né? E é um fenômeno inerente à nossa espécie, mesmo antes de existir moeda e mesmo antes de termos a escrita e os números, nós precisávamos morar, nos abrigar das intempéries. Nosso corpo hoje, agora mais do que nunca, né, tem zero preparo para intempéries. O período da Covid-19 nos trouxe isso de forma latente, essa sensação, né, de segurança biológica, né, que é muito mais profunda do que a segurança física. Né? A segurança física, você consegue se proteger com os melhores equipamentos, com os melhores condomínios super seguros, mas a segurança biológica é outra coisa. Sim. A gente viu ela ameaçada. Então, eu me dediquei durante anos, né, já há 3 décadas como estatístico, em interpretar o morar. Chegamos a um algoritmo muito bom que explica o fenômeno da compra, que é muito importante para o setor imobiliário. Por quê? Porque existe toda uma cadeia de profissionais que vivem do setor imobiliário, um dos setores mais importantes da economia, não só brasileira, mas Sim. mundial, né? E eu consegui explicar o fenômeno da compra, mas isso não é suficiente. Ao longo de 3 décadas, agora completando, eu descobri que tem algo mais. Morar é muito mais do que poder comprar um imóvel, né? Morar, na verdade, é ter relações saudáveis, ser feliz com as pessoas que a gente ama. Então, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, eu tenho me dedicado à escrita, já são 3 livros, agora a primeira coautoria no mundo com Augusto Cury, né? Ele nunca dividiu um livro com outro autor, é a primeira vez. Espetacular. Me sinto extremamente honrado, psiquiatra mais lido do mundo na atualidade, né? E realmente hoje a gente tem se dedicado a essa missão super importante, que é evoluir os imóveis dos números, do sistema metrificável, né? Que expõe tudo em metros quadrados,
Assim como nas mídias sociais, nas redes sociais, né? Quantos seguidores, quantos likes, quantos comentários. Então nós temos quantos metros quadrados, quantas garagens, quantas suítes. Isso é bom, mas não é só isso, né? Não importa quantas suítes, não importa quantas garagens, o que importa é ser feliz com quem a gente ama. Então, hoje o seu propósito é muito maior, né, Marcos? É um propósito muito tocante, assim, e me tocou muito nesse sentido, porque a Equilíbrio sempre buscou isso também, sabe? Sempre entendeu a responsabilidade de construir um produto que é entregue para a família, né? O imóvel, ele às vezes é para uma pessoa só, Sim. mas na maioria das vezes ele é entregue para uma família. Sim. E isso faz uma diferença na hora de você pensar na responsabilidade desse produto, né? Sim, mas mesmo para as pessoas que moram sozinhas e que optaram por morarem sozinhas, ainda assim o imóvel cumpre uma função muito importante também, que é integrar os moradores. Sim. Mesmo as pessoas que moram sozinhas, elas precisam dos amigos, precisam de uma comunidade vibrante, integrada, que coopera entre si. Aliás, esse é o futuro, inclusive, né? Com as pessoas cada vez mais solteiras, menos filhos, a maior demanda realmente dos produtos imobiliários será entregar a possibilidade das pessoas se integrarem em uma comunidade vibrante, né? Nos últimos anos, nós ficamos um pouco mais isolados, cumprimentamos poucos os nossos vizinhos, né? Cumprimentamos mais as pessoas nos grupos de conversas por aplicativos do que as pessoas que estão logo ali ao nosso lado. Às vezes até passamos correndo por quem divide o quarto conosco. Verdade. Né? Então, o morar realmente é algo surpreendente. Morar é amar, em minha grande conclusão no livro Mentes Saudáveis e Lares Felizes. Né? É muito mais do que números, é muito mais do que garagens, suítes. E esse propósito, na verdade, vem de encontro a uma nova geração extremamente sensível a esses itens. Né? Por incrível que pareça, a geração mais sensível ao morar e às relações humanas é a atual. Por quê, Marcos? Por que essa atual geração hoje é tão sensível? E muita gente fala, é a geração mimimi, né? Sim. E eles são sensíveis, de fato. Por sim. que eles são tão sensíveis? Então, vamos lá. As pessoas que falam geração mimimi são os primeiros a terem abandonado os seus filhos em casa ou nas escolas de tempo integral para poderem trabalhar bastante nas décadas de 1980, 1990 até 2010 para comprar muitos imóveis. Então, nem sempre toda compra imobiliária é saudável, tá? Isso é bem verdade. Então, são indivíduos que tiveram poucos irmãos, né? Tiveram que fazer inúmeras atividades na escola, né? Aquelas atividades maravilhosas, muito instrutivas, com os colegas, etc. Mas a companhia dos pais, na verdade, lhes foi furtada pelo trabalho em excesso. O trabalho em excesso é uma característica marcante da geração X, que são as pessoas nascidas entre 1964 e 1979. Elas são extremamente empreendedoras, elas trabalham bastante, cobram bastante dos outros, são estressadas, são estressantes, têm conflitos com as gerações posteriores e com as anteriores. Sim. Olha que interessante, né? E, na verdade, a geração Y, ela veio mais sensível porque ela precisou pedir ajuda, né? Ela não tinha tantos irmãos, não tinha tantos primos, os pais estavam fora de casa, trabalhando, né, para expandir a renda, para conseguir os bens, as posses. Então, a geração Y veio mais sensível, ela quer possuir menos. Sim. É um fato. Por quê? Porque elas viram quantos pais sofreram, né? Adiaram viagens inesquecíveis, que poderiam ter sido viagens inesquecíveis para consumir, né? Gerar consumo. Eles foram vítimas também de um sistema de propaganda onde você era obrigado a consumir, né, as propagandas. Então, você tinha a programação e os breaks, onde vinham as propagandas, né? Por incrível que pareça, o maior tempo era de propaganda, tá? Só que a gente não sabia. Verdade. E a gente nem percebia, assim, né? Não percebia. Agora não, as pessoas consomem a propaganda se quiserem. É optativo, né? E ninguém tem mais paciência para propaganda, né? Isso, a não ser que esteja realmente interessado. Algo que interessa. Algo que interessa. E aí sim, quando há o interesse,
aí a pessoa vai checar absolutamente tudo. Todas as avaliações, todos os comentários, todas as imagens daquele produto, todas as pessoas que postaram vídeos, inclusive deliberadamente, gratuitamente, sobre como utilizar aquele produto. Elas vão a fundo em absolutamente tudo para ver se o produto é realmente aquilo que está sendo prometido. Então, temos uma geração extremamente sensível, onde o mercado imobiliário mergulhou numa sequência, né, ao longo dos últimos 20 anos, de acabamento por acabamento, luxo por luxo. É importante ter conforto, é importante, né, para quem pode comprar, ter o luxo, mas muitas vezes, até mesmo para as pessoas de altíssimo poder aquisitivo, o grande luxo tem sido ter saúde mental, o grande luxo tem sido pôr o pé na areia, o grande luxo tem sido ver o tibum do filho ou do neto na piscina ou no mar. Mais importante do que os acabamentos primorosos. Eles são importantes, mas sem as pessoas não fazem sentido. Não fazem sentido, né? E o que nós, incorporadores, construtores e profissionais do mercado imobiliário, podemos fazer para entregar isso que essa geração precisa? Sim, olha, isso é muito importante porque começa com uma coisa muito básica, ouvir, né? O mercado imobiliário ele é muito falador, tá? Ele fala muito, né? Ele detalha os produtos, divulga, destaca as características positivas, mas muitas características técnicas, né? Técnicas, né? Muitas características técnicas, mas eu entendo que quando alguém está pretendendo comprar um imóvel, naquele dia é um dia muito importante, né? Porque nesse universo inteiro, tão vasto que nós conhecemos, não existe nenhum planeta onde as pessoas são capazes de lotear a superfície dele, certo? Não se conhece nenhum outro, né? Até agora, É verdade. fomos até não aí, que a gente tenha conhecimento, né? não temos conhecimento disso. Então, seres especiais, né? Seres humanos especiais que conseguiram definir a propriedade, né? A noção de limite de terras e propriedade e conseguiram transformar a natureza para criar habitações. Muitos outros seres são capazes disso, né? Então, as abelhas fazem colmeias magníficas, mas não existe abelha rainha que consiga pintar a sua colmeia de uma cor especial, um azul diferente, para fazer inveja às outras abelhas rainhas. Verdade. São todas iguais, elas não têm essa habilidade. E mais uma coisa interessante, né, Marcos, é que o ser humano, ele durante muito tempo ele construiu sua própria casa. Sim. E hoje isso foi terceirizado, né? Muitíssimo tempo, muitíssimo. Nossa história aí de 10 mil anos de escrita, matemática, reinos e países conhecidos e documentados, 10 mil anos, durante 9.800 ou 9.900 anos, tá? Nós nos envolvemos com alguma coisa da construção dos nossos lares, gerando um grande laço, né? Um laço muito forte, emocional, né? Agora, nos últimos 100 anos, realmente com a explosão demográfica, né? Saímos aí de 1 bilhão e 600 milhões de habitantes no planeta Terra para 8 bilhões de pessoas, agora no dia 15 de novembro de 2022. Então, aí ficou difícil. A gente não teve mais tempo para se dedicar à nossa habitação. Mas isso é uma habilidade única, tá? Sim. Os tecelões, por exemplo, são pássaros muito especiais, fazem ninhos fantásticos, tá? Procurem aí nas redes sociais ou nos buscadores, né? O ninho de um tecelão, em forma de gota. É uma obra de engenharia fabulosa. Protege muito bem as crias, que no final das contas é o que a gente quer quando compra um imóvel. Mas os tecelões não conseguiram criar uma classe especial de tecelões especializado em construir ninhos maravilhosos, diferenciados, para inclusive alugar ou vender para os outros, certo? Verdade. Eles não conseguiram chegar até aí. Nós conseguimos, né? Então nós temos uma tarefa importante. Já que chegamos até aí, por que não resgatar o grande valor do imóvel, que é o valor emocional, o vínculo emocional? Isso. E a gente não precisa fazer isso necessariamente construindo nosso próprio imóvel, né? Sim. Hoje, claro, você tem empresas especializadas, profissionais especializados que se preocupam com isso, né? Mas é claro que o comprar um imóvel não é garantia de felicidade. Não. Na verdade, felicidade não se compra.
Então, o imóvel é um fio condutor. Um fio condutor para que a felicidade aconteça. Mas ela acontece apenas se as pessoas se dedicarem a isso. Nós vivemos em um tempo, né, em que a noção de fração de tempo foi reduzida, né? Até então, a nossa fração, até antes da pandemia, eu poderia dizer assim, a nossa fração era 1 minuto. Você tinha 1 minuto para resolver todas as coisas. Você tinha a chance de resolver tudo em 1 minuto, né? Ou mais. Com a mudança nos formatos das redes sociais para vídeos curtos, né? Essa noção ela caiu drasticamente, né? Então hoje fala-se em 3 segundos para que um produto encante alguém num vídeo na internet, Sim. né? A maioria dos vídeos que nós consumimos são vídeos muito curtos e nós pedimos sempre mais. Quando a gente faz a rolagem da tela, nós estamos pedindo mais, né? Então a paciência fica um pouquinho mais curta e esses vídeos são extremamente curtos, né? Não se conhece mais uma música inteira de nenhum artista famoso. As pessoas não param mais para ouvir música, Isso, né? apenas os 15 segundos do post Verdade. do vídeo que está em destaque na rede social. Então você conhece bem aqueles 15 segundos, mas a música inteira já tem gente se surpreendendo, tá? Quando ouve a música inteira, fala, nossa, mas que essa música é Eu ruim. gostava tanto, né? Eu gostava tanto. Mas aqueles 15 segundos são Verdade. maravilhosos, mas a música inteira talvez não seja tão interessante. Então, isso na verdade trouxe uma noção de redução da fração do tempo, né, para 4 vezes menos. 15 segundos são 4 vezes menos que 1 minuto. Sim. Então a vida acelerou 4 vezes durante a pandemia, né? Essa sensação que a gente tem mesmo, né? Isso. Aí entram os áudios em velocidade 2, por Nossa, exemplo. Né? eu só consigo ouvir áudio em velocidade 1,5, 2. Eu tô aceleradíssima, então preciso parar. E aí vem os vídeos que a gente vai chamando. Aí vem um que sempre demora um pouquinho mais, 15 segundos, 20 segundos. Chama mais. Então isso faz com que nas outras coisas fique tudo igual, né? Então se alguém te chama, você tem que responder muito rápido, né? Se for fora de hora, você também responde. Senão, passou de 15 segundos, pode ser que você tenha perdido a oportunidade. Sim. Isso deixa a vida muito acelerada. Falta tempo para uma coisa importantíssima. Tempo para ser feliz. Para ser feliz. Ser feliz não cai do céu. Precisa de tempo, né? E o tempo é o item imaterial mais valorizado desse século. Né? Ele é mais importante que dinheiro, é mais importante do que posses, ele é mais importante do que ter muitos e muitos amigos, que nem sempre são todos eles verdadeiros. Né? Então, ter tempo e tempo para ser feliz é uma missão importante para a humanidade. E a nova geração busca isso como nenhuma outra, tá? Sim. Ela só quer ser feliz. E você falou do tempo, né, Marcos? O tempo ele realmente é o bem mais precioso hoje, mas ao mesmo tempo ele é o mais democrático, né? Sim. Porque todos nós temos 24 horas por dia. Temos. E aí aquilo que a gente dá importância e a gente dedica é que estabelece, né, o que é a nossa prioridade, aquilo que a gente dedica um tempo. Então essa geração tem buscado realmente essa coisa do ser feliz, né? Do se divertir mais, do viajar mais. Do fim de semana que pode começar na sexta-feira em breve, entendeu? Agora essa questão da jornada de 4 dias, 4 né? dias. Tem. Tá? Justamente por quê? Porque nós também temos uma desaceleração da população. Né? Ainda temos um crescimento muito grande, mas temos uma desaceleração. Então, se a gente desacelera os nascimentos, né? No Brasil nós temos 8 mil nascimentos por dia. Parece um número muito grande. É um número grande ainda, né? Mas é o menor da história. Tá? Sim, já foi muito maior. Já foi muito maior. Né? Então, isso significa que as pessoas realmente querem ter mais tempo para serem felizes. Isso passa obrigatoriamente por um imóvel. Tá? Por quê? Porque depois da pandemia, também as pessoas resolveram curtir um pouco mais a casa. Durante a pandemia foi obrigatório. Sim. Né? Mas a partir de agora já é optativo. Né? Muitas pessoas estão pedindo a comida bacana daquele restaurante em casa e ficando em casa e maratonando uma série. Só não pode maratonar a tal ponto de adormecer
e entrar naquela tela que fica pedindo três Continua opções. assistindo, você Tem continua. alguém aí? Né? Não vale, porque aí entra uma outra coisa que é a hiperinformação, né? A era da hiperinformação. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, existem mais pessoas hoje, em um segundo, procurando o que assistir do que pessoas assistindo, tá? Sim. A gente costuma ficar mais tempo procurando o que assistir do que assistindo, porque é tanta opção, tanta informação. Exatamente. Então, a sua pergunta foi, como que a gente faz para atender essa geração? Isso. Primeira coisa, atenção. Tem que dar atenção, tem que dedicar tempo, né? Isso significa dedicar tempo também ao desenvolvimento do produto imobiliário. Né? Normalmente, antes, nós não nos dedicávamos a cada cantinho do apartamento, a cada cantinho do condomínio, né? Simplesmente entregávamos muitas áreas até vazias, tá? Mas a gente percebeu que cada cantinho, numa implantação de um condomínio, né, de apartamentos, é um lugar para promover encontros. Isso. Ele pode ter uma abordagem, né, de convidar as pessoas para conviverem, Se tiver um banquinho e uma planta, já é o suficiente para as pessoas se encontrarem. Mas esse encontro pode ser mais amplo, tá? Porque dependendo da planta, pode ter um beija-flor ali também, né? E esse encontro vai ficar muito mais rico, né? Terão ali 2 humanos e um beija-flor. Olha que legal. Uma oportunidade de contemplar o belo, né? De contemplar a natureza. Contemplar o belo. É isso. Bacana, né? E nos imóveis, Marcos, o que mudou nos imóveis, né? A gente sente hoje aqui no mercado imobiliário de Curitiba uma grande valorização das varandas, né? Sacadas, gourmet. Diminuíram o número de paredes dentro dos apartamentos. Então, isso são algumas observações que a gente sente dos nossos próprios clientes, assim, né, de demanda. O que mais aconteceu? Ou isso é verídico? Isso acontece no país todo? Ou é só uma percepção nossa? Não, no mundo, na verdade, no país e aqui em Curitiba não é diferente. As famílias ficaram menores, muito menores, né? Então, normalmente, em 1980, você tinha 2, 3 filhos. Então, precisava de muitas paredes, tá? Para executar aquele castigo quando a molecada fazia alguma coisa errada. Fica aí de frente para a parede, contando até 100, para você pensar naquilo que você fez de errado, certo? Agora, a gente só tem um filhinho, né? Ele, ela e um filhinho. Então, se tiver muita parede, os sorrisos não serão captados, né? As oportunidades de encontros dentro de casa não serão as mesmas. Então, as novas gerações aboliram as paredes, né? Porque eles descobriram, pela lei de Isaac Newton, inclusive, uma lei bastante antiga e consolidada, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, o mesmo lugar de espaço. Ao mesmo tempo. Então, isso significa que se a parede está usando, você não está. Né? Sendo que você vai pagar condomínio da sua área privativa durante toda a sua vida para a parede usar. Né? Para a parede estar ali incomodando, impedindo que os encontros dentro de casa aconteçam, com menos gente em casa. Então, as paredes foram abolidas, né? Existem alguns ambientes que encolheram muito, as cozinhas encolheram muito, tá? Muito, né? Mas ganharam amplitude, porque tiraram as paredes, ficou tudo um ambiente integrou, só, né? Integrou, né? E o que mais cresceu nesses últimos 20 anos foram as sacadas gourmet, as varandas gourmet. Né? Eu até tenho um capítulo especial aí no livro Meu Imóvel, Meu Mundo, que é a vida de varanda. Vida de varanda. Vida de varanda é um termo muito bacana, muito sensacional, né? Que ele diz o seguinte: os apartamentos, tem muita gente que não gostava de morar em apartamento, porque as casas tinham os terraços e as pessoas conversavam muito nos terraços, comentavam os programas que haviam assistido na televisão, chamavam os vizinhos, os amigos, as crianças brincavam, enfim. E os apartamentos passaram a ter sacadas muito estreitas, né? Às vezes até as pessoas nem gostavam de ir, dava tontura, enfim, né? Quando o andar era muito alto. Então ela estava ali, mas usava-se muito pouco. A partir de 2010 elas começam a ganhar um protagonismo muito importante, porque ela ganha tamanho, ela resgata essa possibilidade dos encontros familiares, os amigos, né? Muitos desses encontros são diminutos em quantidade de pessoas, né? Você não tem mais, vamos chamar os amigos, 30, 40. São 6, 8, 7, 5, 3, 2, 1. Então, cabe na varanda gourmet, cabe na sacada gourmet. E aí, ela ganhou múltiplas funções também, né? Então, você pode estudar,
você pode fazer reuniões de trabalho Sim. online, você pode trabalhar, né, no home office, você pode fazer lives, fica até bacana, parece que você está num telejornal daqueles, né, bem importantes, com a paisagem ao Sim. fundo, né? Você pode chamar os amigos e fazer um jantar, mas durante a pandemia muita gente aprendeu a fazer os jantares do dia a dia, com a família, com os filhos, né? Você pode ali ter um momento de um encontro com os amigos, com alimentos feitos em casa, pode ter uma conversa mais séria com o filho, ao invés de ser no quarto ali, né, fechado, na varanda gourmet vai ficar um pouco mais interessante, pode contemplar a paisagem, contemplar o belo, contemplar o horizonte. Acho que isso é o mais que a gente não se permite fazer no dia a dia, que faz mais falta, né? Faz muita falta. Pode agradecer, né? Então, são múltiplos usos, um resgate fantástico, tanto que ele é um ambiente mais privilegiado hoje. É o que mais cresceu, é o que mais ganhou funções, né? Ele se adapta a qualquer tipo de perfil. Se a pessoa gosta de um pouco mais de plantas, por exemplo, ela pode ficar inteirinha verde. Sim. Se tem pets ou crianças em casa, pode ter a redinha ali de segurança, né? E se tornou um ambiente que é o protagonista dessa década. Né? Bacana. E tem um detalhe interessante, hein? Já tem muita gente optando por não ter TV no quarto. Sim. Tirando a TV do quarto. Muitos decorados ainda têm, né? TVs no quarto do casal. O pessoal está tirando, deixando na varanda gourmet, tá deixando na sala. O quarto, na verdade, já tem gente optando até por carregar o celular longe da cama, né? da cama. Verdade. Tá? Marcos, antigamente, quando a gente projetava um edifício, a gente acabava colocando assim, só apartamentos de 3 quartos, ou 3 e 2 quartos, ou mais alto padrão, 2 ou 3 suítes. Não conseguia misturar muito as tipologias dos imóveis, né? Porque as pessoas não curtiam muito isso. E nós vemos que isso hoje parece que está diferente. A gente está, pelo menos, buscando colocar uma diversidade maior de tipologias nos nossos projetos, achando que vai funcionar. O que você me diz? A gente está no caminho certo ou não? Está no caminho certíssimo, na verdade. Que bom. Isso, primeiro, desestressa o mercado imobiliário, né? Porque quando você era praticamente obrigado, né, a ofertar tipologias únicas numa torre, num condomínio de apartamentos, muitas vezes, pelo potencial construtivo, você esgotava a demanda do mercado e obrigava que algumas unidades realmente ficassem mais lentas em sua velocidade de vendas. Né? Então, agora, distribuindo as metragens, as tipologias, né, você consegue atingir diversos públicos que antigamente não conviviam na mesma implantação, no mesmo condomínio. Mas hoje, né, com a nova forma de ver o mundo, convivem perfeitamente e em harmonia. Né? De forma muito interessante, o que precisa é ter um conceito muito bem definido, né, e um padrão muito bem definido. Muitas vezes, quem opta por uma metragem menor ou por menos quartos, está optando mais por uma questão de momento de vida, né? Ou estilo de vida mais minimalista. Quem opta por uma metragem maior, né, também o está fazendo por uma percepção de mundo e por um estilo de vida. Mas todos têm o mesmo círculo de amigos, frequentam os mesmos restaurantes, tomam os mesmos vinhos, né, têm o mesmo poder aquisitivo, vamos dizer assim. Né? Mas conseguem conviver com as tipologias diferentes de forma harmoniosa. Essa é uma tendência muito forte para o futuro, porque existem configurações que estão além daquilo que a gente sempre considerou como chassi imobiliário, vamos dizer assim. Né? Então, por exemplo, 2 quartos com uma suíte e um banheiro social, né, como a gente chama, pode se tornar o banheiro um lavabo chique, grande, um espelho bacana, né? Tirou ali o chuveiro, redecorou inteiro. Aquele segundo quarto pode ser um home office, mas olha que interessante, ele pode ser bem pequeno, ele não precisa ser tão grande, porque não é para um filho, é para um home office ou, olha só que interessante, é um quarto de pet. Um quarto de pet. Certo?
Os arquitetos foram muito mais rápidos nisso daí, tá? A indústria imobiliária, ela ainda não acordou para esse detalhe. Já que os arquitetos, eles conversam, são especificadores, conversam diretamente com as famílias, depois que elas recebem o imóvel, né? A primeira surpresa que vem é: aqui vai ser o quarto do meu pet. Então, tudo é decorado para o pet. Eu já fiz algumas palestras, Ana, que a pessoa veio me mostrar as fotos. Mini guarda-roupa, caminha de madeira para o pet. Olha Tá? só. No segundo quarto da casa. Então, olha que interessante. Às vezes casal e às vezes alguém solteiro, né? Então, esses novos detalhes, eles são importantes porque essas diversas tipologias conseguem atender. Assim como nós temos pessoas em apartamentos premium com, sei lá, 130 metros quadrados, que os 2 quartos, né, eram 3 suítes, 2 suítes são simplesmente eliminadas. Fica apenas uma suíte master, tá? E o restante é do Golden Retriever, tá? Eu tenho um Golden, então eles realmente ocupam espaço, eles são viu? espaçosos, territorialistas, então eles vão ter ali um super espaço, mas também tem um super home cinema, uma super sacada gourmet para receber os amigos, e o Golden tá junto, faz parte de tudo, né? Verdade. Acho que as pessoas acabam canalizando para os pets a necessidade de relacionamento afetivo, né? Que tem. Então, se a gente não tem mais um filho ou não tem nenhum filho, a gente realmente precisa, né? Ter essa relação amorosa com alguma coisa, e a pessoa acaba colocando no pet, né? E é um resgate geracional isso daí também. Pois é. Na verdade, os cães, vamos tomar por exemplo os cães, porque eles são os conquistadores dessas vantagens. Aí os outros vieram, né, a reboque. Então, os cães, eles têm uma história de 12 mil a 14 mil anos, próximo dos humanos, né? Bem próximos. Mas desses 12 mil anos, 11.980 anos, ele foi o vigilante, parceiro vigilante do grupo, né? E mais recentemente das casas, né? Do grupo de humanos ou das casas. Então, ele ficava do lado de fora, né? Ele comia resto de comida, né, dos humanos. Ele tinha correntes, tá? Arrastava a corrente à noite. À noite ficava solto para proteger. Para poder proteger. Para proteger. Mas isso não combinava com o futuro. Imagina, a partir do ano 2000, a grande maioria das pessoas veio morar em condomínios, de apartamentos ou de casas, de forma coletiva, com regras. E esses cães, eles não só eram de grande porte, mas também eram muito bravos, né? Então, esse segmento precisou mudar, né? Então, do ano 2000 para cá, o que a gente tem é a diminuição do tamanho, né? Então, ali as variações maiores, o fila brasileiro, por exemplo, você já não vê mais nos apartamentos, é impossível, né? Vamos lá, bem difícil, né? Um fila brasileiro. Por quê? Porque além de grandão, ele é um pouco mais bravo, né? Então não combinava com a vida em condomínio. Então os cães, as raças, né, que foram ganhando espaço, foram aquelas que ocupavam menos espaço e mais dóceis. Né? Até que entrou uma estratégia simples, né? Cruzamento do dócil com dócil. Sempre, né? O mais dócil da ninhada com o mais dócil da ninhada. Isso gerou, né, trouxe para nós agora uma geração de cães que acontece muito, a gente vê bastante, né? Na internet. A casa foi invadida por ladrões, né, que fizeram um assalto, não tinha ninguém em casa. Aí você vê as imagens, veja as imagens. E os cães da casa estão brincando os invasores ali, né? Abanando o rabinho e tal, porque eles perderam essa característica, eles não são mais os vigilantes. Agora, se você chegar triste em casa, numa sexta-feira... Isso eles resolvem, né? De muito trabalho, e chegar triste em casa, ele vai praticamente chorar com você. É verdade. O meu cachorro não serve para proteger a casa de jeito nenhum. Ele só tem tamanho, porque a hora que alguém botar a mão na cabeça dele e fizer um agrado, pronto, acabou. Mas realmente ele, por mais chateada ou cansada que eu chegue em casa, o bichinho dá um jeito de arrancar um sorriso. Teve um caso até recente na internet que a pessoa falava assim: olha,
os bandidos devem ser gente conhecida nossa, porque os cachorros estão brincando com eles. Gente, não é. Todo Não cachorro é. é assim agora. É bem isso. As coisas mudam, né? E você sabe que às vezes a gente não faz essa análise, né? Do porquê que as coisas mudaram. Achei muito interessante a tua colocação. As pessoas foram para condomínios e dentro dos condomínios você não precisava mais do cachorro vigilante. E o cachorro mudou de dono, tá? Então, a partir do ano 2000, ele deixou de ser do homem da casa e passou da a ser mulher. da mulher. É verdade. Aí os privilégios chegaram. Entendeu? É bem isso. Aí ele foi para dentro de casa. Entrou dentro de casa, e foi pro quarto e pulou pra cama. É. Agora, muitos casais já dormem. Ainda dormem. Verdade. Bacana, Marcos. A gente falou muito aqui, né, dessa nova geração, das novas constituições dos imóveis e a gente, como construtora aqui, como incorporadora, a gente quer realmente que as pessoas consigam encontrar sua felicidade dentro do seu imóvel. Então, a proposta de valor da Equilíbrio é realmente um lugar no mundo para ser feliz. É um lugar para que a pessoa possa ser, para que a pessoa possa realmente ser ela mesma dentro daquele espaço e feliz, né? Sim. Então, isso mexe muito com a gente e é isso que nos movimenta a dedicar toda a nossa atenção aos nossos projetos, a todos os detalhes e aqui nós temos um time muito detalhista de cuidar de cada detalhe disso. Então, para a gente fechar aqui, queria que você deixasse uma palavra final aí para o pessoal que nos acompanha. Temos clientes que nos acompanham, parceiros de negócios, muitos corretores nos acompanham também, de qual é o futuro realmente das construções, qual o futuro das habitações. Perfeito. Olha, quantos anos a Equilíbrio tem? 50 anos, fizemos no ano passado. 50 anos. São poucas marcas que têm uma longevidade, né, nesse patamar de 50 anos. Mas eu vou contar uma coisa muito boa para vocês, tá? Para os parceiros, para os clientes, para vocês que fazem parte do time do Equilíbrio. Esse nome nunca foi tão importante para as pessoas quanto é agora. Eu acho que há 50 anos atrás vocês estavam com o nome errado. Tá? Porque ninguém em 1970, 1980, 1990 estava a fim de equilibrar nada. As pessoas queriam construir, expandir, aumentar, multiplicar, ter mais e cada vez mais. Tá? Então o Equilíbrio não foi uma marca da geração X, 1980, 1970, 70, 80 e 90. Não foi. Tá? Agora, tá? Vocês estão no século certo, no momento certo, né? E mesmo a geração X, né, muito estressada e estressante, descobriu que ela precisa de equilíbrio. Então, vocês têm a palavra do século, né? Com equilíbrio é mais fácil encontrar a felicidade, né? Através de uma busca e de um trabalho. A gente tem que trabalhar para ser feliz, tá? Sim. Tem que trabalhar. Então, vocês estão prontos para o futuro, né? A Equilíbrio está pronta para o futuro. Esse nome nunca foi tão adequado e nunca foi tão de acordo com a expectativa das pessoas. Parabéns. Obrigada, Marcos. Muito, muito obrigada. Gratidão mesmo pelo seu tempo aqui, por esse bate-papo tão gostoso que a gente falou de coisas lá de trás e veio trazendo essa mudança que aconteceu no mundo, né? E que hoje acontece numa velocidade ainda maior. Então, fico muito feliz de saber, de ter essa percepção também de que a Equilíbrio é uma construtora para o futuro, realmente. A gente tem 50 anos, mesmo nome, mesmo CNPJ, e a gente tem mais aí 50 e a gente espera que novas gerações aí toquem essa empresa com o mesmo coração que a gente coloca em tudo que a gente faz aqui, porque realmente construir um imóvel é uma responsabilidade muito grande, né? Entregar um lugar onde vai ser o refúgio das pessoas, onde elas podem ser felizes, onde é o lugar que elas querem voltar no final do dia, né? E tem gente que tem até essa experiência, tá? Ela viaja por 10 dias, vai para os melhores lugares do mundo e os melhores lençóis do mundo, né? Algodão egípcio, os famosos... 5.800 fios. Isso, lençóis de algodão egípcio.
Mas quando chega no 12º dia, começa a dar uma saudade de casa, uma vontade de dormir no seu lençol normal de todos os dias, né? Não vai, o 20º dia é o limite. Não tem como, ninguém aguenta. Quero voltar para casa, quero voltar para o meu quarto, né? Para o meu lugar único nesse universo. Então, isso é equilíbrio. E esse é o nosso compromisso aqui com cada um dos nossos clientes, entregar esse lugar. Pessoal, muito obrigada. Acompanhe a gente aí no YouTube, no Spotify. Nosso podcast está sempre disponível ali para que você possa ouvir no trânsito, assistir no momento em que você está relaxando na sua casa. E esse bate-papo foi muito bacana. Indique para as pessoas, encaminhe para as pessoas que você ama, para que elas comecem a ter esse olhar diferenciado também para a sua casa, para que possamos todos viver em equilíbrio. Até a próxima!